Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos preparar para a nossa reunião através da prece de abertura. Desliguemo-nos então de tudo que nos incomoda e relaxemos. Senhor Jesus, obrigado por tudo que nos tem legado com o vosso exemplo, mostrando-nos um norte seguro. Sentimos, Mestre, que uma brisa suave se apossa de nossas almas sempre que nos conectamos convosco, como agora. E uma felicidade indescritível nos transporta para um patamar emocional que normalmente não desfrutamos. Por isso, Senhor, reconhecemos humildemente que essa paz é o resultado de um crédito vosso que amorosamente compartilhais conosco. Isso só evidencia que sois o nosso pastor, o nosso guia pelas veredas da vida, o nosso porto seguro diante das adversidades que enlaçam essa luta diuturna pela nossa libertação. Sentimos a vossa presença, ó Mestre, em tudo que serve de cajado salvador, quando nos sentimos ameaçados por iminente queda fraquejante. É a nossa fé na vossa misericórdia que nos sustenta. Imploramos, Senhor Jesus, que essa fé nunca se aparte de nós e que esse clima de amor e luz se espalhe por todo o nosso ambiente nesse instante. Em vosso santo nome pedimos autorização para iniciar essa reunião de compartilhamento de vibrações entre nós nessa noite. Que assim seja. Vamos então, meus irmãos, à nossa leitura do Evangelho. O capítulo sorteado foi o número 15. Fora da caridade não há salvação, onde leremos os itens 4 e 5, que versam sobre o tema o maior mandamento. Então, leiamos. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem, meus irmãos, está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vejamos o comentário do Evangelho. Vamos ler. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo.
nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Assim, irmãos, passemos então ao nosso comentário dessa noite. Jesus, com sua sapiência, estabelece um marco perfeito sobre tudo quanto disseram Moisés e os profetas que o antecederam, afirmando que tudo poderia ser descerrado em 2 mandamentos: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Com isso, Jesus ratifica categoricamente que, se cumprirmos esses 2 mandamentos, conquistamos tudo o que a terra tem de bom a nos oferecer, conduzindo-nos a uma iluminação permanente. Essas 2 frases, aparentemente simples, são de tal modo profundas que precisamos avaliá-las com cuidado para não distorcermos os verdadeiros significados. Vamos então a esses 2 conceitos. O primeiro axioma: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Todo cristão tem convicção de que Deus é o nosso Criador. Mas na nossa pequenez atual, como vamos conceituar esse Deus a quem temos que amar? Ele é a inteligência suprema, ocupa todo o universo. É tão grandioso que não é sensato formatá-lo como um ser de dimensões corporais como a nossa. Não nos é possível delimitar Deus em suas potencialidades infinitas com os nossos parcos recursos cartesianos de momento. Então, amar a Deus seria amar a quê? É amar o nosso Criador. Se Ele tudo criou, amá-lo é amar e admirar tudo que existe na sua criação. Isto é amar a Deus. Outro ponto sobre o nosso Deus Criador: amá-lo é também respeitar a sua lei. Se ela nos impõe regras, temos que aceitá-las. Por exemplo, nascer e morrer faz parte da lei de Deus. Então não deveríamos nem temer, nem lamentar a morte. Um dia teremos que nos acostumar com ela. Não temos o direito de nos desesperar diante dos andamentos da vida, com saúde ou com doença, com facilidades ou dificuldades, sejam elas nossas ou dos nossos entes queridos. Imaginemos hipoteticamente, só para pensarmos um pouco, que o nosso filho está muito doente ou até morrendo. Se respeitamos a lei de Deus e morrer faz parte dessa lei, deveríamos aurir força interior e, com a paz que nos for possível naquele momento, pedir a Deus que o melhor seja feito para ele, segundo a sua lei. Então, o que é mais efetivo para nós? Que nos desesperemos desarvoradamente, emitindo vibrações negativas em todas as direções?
ou que demos a outras pessoas à nossa volta para orar conosco pela melhoria do nosso filho. Reflitamos sobre o que é melhor. Aí perguntamos: o nosso descontrole emocional ajudaria ou prejudicaria o estado de saúde do nosso filho com as nossas vibrações? Se não tivermos esse amor a Deus acima do amor pelo filho, se algo acontecer com ele, nós não encontraremos mais um caminho de paz nessa vida. Muita gente se desarvora assim, se perde, porque perdeu um filho. A lei de Deus é consoladora, porque aceitamos humildemente que Ele sabe melhor do que nós acerca das nossas necessidades. E assim respeitamos a sua lei. Quantos pais, meus irmãos, se perdem após a morte de um filho e nunca mais se recuperam? Liguemo-nos nessa parte. Nós só existimos porque Deus nos criou. Então é mais justo que reconheçamos que a sua vontade jamais deveria ser questionada. Nós somos sua criação. Nós, nossos filhos, nossa esposa, todos. O amor a Deus é a última fronteira para a conquista definitiva da nossa redenção. E o segundo axioma, amar ao próximo como a nós mesmos, hein, meu irmão? Só alcançaremos essa máxima de Jesus se nos livrarmos da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Porque quando falamos de próximo, não se refere a familiar ou amigo, e sim a todo aquele que nos cerca. Temos que nos despir da rejeição para criar interiormente o prazer de servir a todos que estão à nossa volta. Temos que abrir mão do nosso egoísmo em favor da comunidade que nos cerca. Enfim, não podemos discriminar em dois lotes separados ou distintos os que merecem e os que não merecem a nossa consideração. Não podemos fazer essa separação. Por isso, essa tarefa não é fácil, meus irmãos. Imaginemos, num caso extremo, se não soubéssemos que era o Cristo e ele aparecesse para nós nos dias de hoje, tal como era em sua época, com o cabelo despenteado, trajando uma túnica surrada e sandálias envelhecidas pelas longas caminhadas desérticas, e se ele estendesse seus braços na nossa direção para um abraço, é bem provável que negaríamos esse abraço. Provavelmente nem encararíamos o seu semblante, ou se o mirássemos seria com desdém. Meus irmãos, abraçar os que nos amam é muito fácil. Difícil é nos apiedarmos e doarmos carinho e atenção àqueles que nem conhecemos. Isso sim nos gera bônus. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela forma como ele trata o porteiro do prédio, o lixeiro, a empregada, enfim, a todos, sem distinção, que lhe servem anonimamente. Apartemos definitivamente de nós essa cortina que nos impede de ver a qualquer um como uma criatura de Deus. Pensemos nisso, discutamos esse tema em família. E não nos surpreendamos, meus irmãos, se ao final de profunda e isenta análise de nós mesmos, chegarmos à conclusão de que estamos ainda muito distantes da grandeza de algumas almas excelsas que aqui na terra pisaram ou que ainda pisam.
muita paz, meus irmãos e irmãs. Vamos agora nos unir em pensamento para o momento da fluidificação. Estendamos as nossas mãos na direção das águas. Mestre querido, vós que transformastes água em vinho, transformai essas águas em medicamentos apropriados a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Derramai o seu bálsamo misericordioso sobre o nosso ambiente, imantando-nos de energias positivas capazes de nos permitir a nossa contribuição com irradiações para a magnetização dessas águas. Doai também fé a todos nós, para que no instante de utilizarmos essa água, que a bebamos como se de vossas mãos benditas estivéssemos recebendo o exato remédio para as nossas dores. Água fluidificada em seu santo nome, Senhor Jesus, que assim seja. Preparemo-nos então, meus irmãos e irmãs, para a prece de encerramento. Como é prazeroso, Senhor, sentirmos a vossa excelsa presença, levando-nos carinhosamente a uma paz duradoura. Que as vibrações desse momento possam se refletir positivamente em nossa noite de sono, de uma forma profícua e reparadora, renovando as nossas forças para os labores do dia seguinte. Fortalece também, ó Pai, as nossas relações com os nossos anjos guardiões, para que sejamos intuídos com intuições acertadas, que elas não nos faltem nas nossas relações diárias com os nossos semelhantes. E que Deus, nosso Criador, nos conceda saúde para continuarmos a nossa árdua tarefa de depuração de nossas almas. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que recebemos nessa noite. Que assim seja. Assim, amados irmãos e irmãs, recebam desse humilde servo e dos mentores amigos que nos orientam o nosso abraço amoroso. Muito boa noite.